Bom, a linha que nos une, a linha que nos separa. A linha que nos une, eu partilhava convosco uma linha de raciocínio que nos une, especialmente a nós portugueses, mas não só, sobre aquela que é a realidade que vivemos hoje em dia. Eu diria que é uma realidade de desafios. Eu costumo dizer que ou há coisas boas ou há desafios. E, portanto, eu acho que claramente todos nós hoje em dia, direta ou indiretamente, enfrentamos desafios. E a linha de raciocínio que nos une normalmente é entender que tudo isto está virado do avesso e que as coisas estão más por causa da crise. Eu acho que é exatamente ao contrário. É que nós estamos em crise porque isto está tudo virado do avesso. E é este o desafio que partilho convosco. É um desafio de consciência para cada um de nós. Porque essa linha que nos une é também depois a linha que nos separa, efetivamente. Que nos separa da vida e que nos separa uns dos outros. Esta é que é a linha de raciocínio que é perigosa para tudo. E há três ideias estruturantes que caracterizam esta linha, agora sim, particularmente em Portugal. Primeiro, nós temos perfeitamente interiorizado, porque sabemos que é assim, Portugal é o único país que está em crise há 30 anos. Único. Quando a crise agora, a chamada crise começou, quando os franceses ficaram aflitos, quando os franceses entraram em pânico, os alemães com aquela rigidez deles, etc., quando alguém ficou aflito, nós dissemos, pois é, estamos em crise. Mas há 30 anos que nos diziam a mesma coisa. Todos os políticos, governo, oposição, presidente, é igual, estamos em crise. O grave disto é a ideia de conceito. É que nós não temos estado em crise. Portugal evoluiu e evoluiu muito. Eu não vou discutir se o fez sustentadamente. Infelizmente estará provado que não. Em todas as frentes. Não vou discutir se não há muita coisa para melhorar. Felizmente há, que é para nós termos coisas para fazer. Mas a perspectiva não é essa. É que nós entendemos que o conceito de crise significa a vida boa que temos tido. E isto conceptualmente é um erro. E é um erro sobretudo se associarmos as outras duas ideias. A segunda é, olha, e não há nada para tu fazeres. Porquê é que não há nada para fazer? Porque aquilo que é preciso, a expressão que agora se usa outra vez, até eu diria de mau gosto, mas é injetar não sei quantos milhões que ninguém tem, como é óbvio. Eu não tenho. E, portanto, a solução do problema é este. Isto resume-se basicamente neste tipo de história. Quando o Lehman Brothers faliu, ele era dono de um banco no norte da Alemanha que detinha uma sociedade financeira na Baviera, que, por sua vez, compraram uma corretora em Turim, que tinha uma sociedade francesa que adquiriu maioria no capital de uma sociedade madrilena, comprou uma fábrica de têxteis em Vila do Conde e o meu cunhado foi despedido a semana passada. Epá! E é injusto, porque ele fazia-me também os casacos. Qual é a solução para o emprego do meu cunhado? Comprar o Lehman Brothers. Eu não tenho. Ninguém tem. Então como é que isto se resolve? Está quieto, não te mexas. Portanto, não há nada a fazer. Terceiro problema grave é que, de facto, se nós entendemos que estávamos em crise e efetivamente evoluímos e bem, então isso significa, de alguma forma, que alguém fez. E então aparece o dito IFAN, que é a linha, é pequenina, mas é fundamental porque é ela que nos separa. Une-nos no raciocínio, mas separa-nos, que é resolve-se, trata-se, arranja-se. E este é que é o problema. Aquele é que é o problema. Por isso é que o título também tem tira-se. É porque depois o problema é essa linha pequenina que se torna traumática para tudo o resto. Porque ainda há bocado ao almoço, estava a falar com um colega, com o Manel, e ele estava a dizer assim, olha, isto paga-se. Alguém paga, não é? E, portanto, quando nós vivemos aqui, vivemos distantes de poder fazer qualquer coisa por isto. Este é que é o problema. E, portanto, o que está em causa é saber quem é que faz alguma coisa. Para resolver este problema, esta dita crise que falamos. Um autor, professor da Universidade de Los Angeles, chamado Jared Diamond, tem um livro que se chama Colapso. É um livro sobre a emergência e a queda de sociedades humanas. E ele fala de uma forma fantástica e explica, no fim, a frase é dele, conclui dizendo assim, os principais riscos que estamos a correr são riscos que resultam das nossas próprias atividades e que, por consequência, nos cabe a nós resolver. Esta expressão é dele. Agora, a pergunta é, o que é o nós? O Pedro Mexia, cronista português, tem uma crónica giríssima no seu livro, A Primeira Pessoa, tem uma crónica que diz assim, nós os gordos. Ele diz, se eu disser nós os gordos, está bem, estou a ser honesto, estou lá metido e tal, mas depois qual de nós é que vai fazer alguma coisa? Ele diz, se eu tiver que dizer eu, o gordo, pá, isso é que é o tenor, não é? Porque aí tem que ser eu. Já não há mais ninguém para responsabilizar. Quem é que é responsável por alguma coisa? Que este sim, agora fazendo um pequenino parênteses que se dava para outra conversa, eu acho que é o problema estruturante em Portugal. É o problema de responsabilidade. É um problema de responsabilidade. E em Portugal aparece aquilo que os miúdos adoram usar, e eu adoro miúdos também, mas que usam a granel, que é aquele conceito do partiu-se, estragou-se, perdeu-se,
gastou-se, isso então aqui é a granel. Mas quem? Quer dizer, quem é que gastou? Quem é que decidiu? Não é preciso matar o homem a seguir, a gente erra, já se falou aqui, depois corrigimos. Epá, mas quem foi? Não sabemos. E lembra-me aquela criancinha pequenina que chega à sala de aula, pequenino de calçõezinhos, com os sapatinhos de carneira, e que, com os caracóizinhos, uma mochila gigantesca, entra na sala de aula e diz assim à professora: bom dia, setora, tudo bem? Pois olha, eu não é para alarmar, mas é só que o meu pai lá em casa já avisou que se as minhas notas não subirem, alguém vai levar no focinho. Reparem, o problema é que esta criança não lhe passa pela cabeça que era ele. Alguém. E ele cordialmente estava a partilhar com a professora que alguém vai levar no focinho. Querido, eu diria, não é? Agora, ele não é? Bem, tudo isto aqui estaria bem se nós estivéssemos no Sobral da Adiça, uma localidade de Junta Moura e Vila Verde de Ficalho. E aí estávamos bem. Porquê? Porque essa sabedoria alentejana, que eu invejo desalmadamente e que gosto e adoro, mas essa sabedoria do Alentejo, nós não a temos. Porque se nós chegássemos ao pé do Alentejano e disséssemos assim: amigo, estamos em crise, ele virava a espiga de um lado para o outro e dizia: está bem. E a gente dizia: olha, e não é para fazeres nada. Ora, ainda bem. E depois dissesse: e vem alguém e trata-se. Ele diz: eu não dizia, com certeza. Aí estávamos bem. Só que o problema é que isto dá cabo de nós. E dá cabo de nós porquê? Porque nós vivemos, passamos a vida a queixar-nos. Esse é que é o problema. O Nuno Teixeira há bocado dizia bem: no complaining. Eu prefiro não nos queixarmos. Mas não complaining. A malta queixa-se desalmadamente. O Mark Twain, escritor do saudoso Tom Sawyer, tinha uma frase que dizia assim: epá, não reclamem nada do mundo. Ele não vos deve nada, chegou cá primeiro. Não é para reclamar. Mas nós adoramos esta reclamação permanente e vivemos neste chafurdanço. Aliás, tem uma outra coisa grave. Nós, portugueses, aliás, um parênteses pequenino, eu adoro Portugal. Sou viciado em Portugal. Sou daquelas pessoas que ficam arrepiado quando passa o anúncio do azeite de galo. Ou seja, aquela ideia da torre da igreja e o bacalhau a molhar. Epá, adoro. Epá, adoro. Aliás, aquele talinho de tugas que a Marta Rosales hoje de manhã mostrou, que eu adorei, que era aquele grupinho do futebol, não é? Comer o corate com o pelo que sai para fora do pão e pá. As sardinhas, o chefe que me desculpe, Vera, mas que de facto as sardinhas têm que ter óleo a pingar no pão, quer dizer, não é aquele molhinho branco, não, é o tuga mesmo, tuga. E eu sou super tuga, adoro o tuga. E portanto, mas digo isto porque nós temos esta característica, além do queixume, todo o tuga tem mais duas características que gosta de adornar por cima disto. Talvez seja até design, não sei, depois de falarmos hoje de manhã. Mas tem um design que põe em cima, que é assim, todo o tuga diz: eu já sabia, porque todo o tuga já sabia. E mais grave, até dizem quase assim de lado, diz: e eu avisei. Mas não me ligou nenhuma. Portanto, todos sabíamos, todos nos queixamos e todos avisámos. Só que ninguém nos ouve. Gandagalo. Ora bem, e o problema é que não é só o queixume. Eu gostei de uma frase que eu tenho usado muito na vida, uma frase simples, mas que me ajuda muito em coisas pequeninas, que é: eu prefiro que fique bem do que ter razão. E se pensarem nisto, vale imensa pena. Pode dizer que eu prefiro que fique bem do que ter razão. E a lógica é esta. É as coisas ficarem bem, não é a necessidade de ter razão. Esta malta prefere ter razão. É pior. Agora, não é só o queixume. É que nós vivemos tristes. Isso é que custa. A gente cumprimenta as pessoas na rua, um amigo, não precisa ser um estranho. E toda a gente a conversa é: vamos indo. Vai-se andando. Então se disser duas vezes é fatal. Se disser assim: vai-se andando. Mau, péssimo. Está mesmo mau. E aquela que só em Portugal é que pode existir, quer dizer assim: antes assim, pior. Um gajo entra num emprego no -3 na garagem e quando chega ao terceiro andar está de rastos. E eu vou arrasado já. E portanto, mas reparem, não é só para as coisas boas. Nós também andamos tristes e desanimados para as coisas boas, perdão. Que isso é que me faz confusão. Quantos é que já ouviram um amigo ou um colega no emprego ou noutro sítio dizer esta frase: pá, logo à noite ainda tenho um aniversário. Mas porreiro não. Quer dizer, o gajo vai celebrar a vida de um amigo. Foi convidado. Não, está chateado. E isto resolve-se de uma maneira simples. O Manuel Forjás foi exemplar nesta maneira, até é muito característico da energia dele, mas ele disse: a gente faz o que quer. As pessoas não são ricas porque não querem. Se calhar não querem, mas não tem mal não querer. Mas é fazer o que quer. O problema é que a gente não sabe o que é que quer e normalmente corremos atrás das coisas erradas. Nós andamos mais preocupados em evitar problemas do que em encontrar soluções. Isto parece que é a mesma coisa, mas não é. Só em português é que alguém diz: então como é que é? Nas anda a correr atrás do prejuízo. Atrás do prejuízo? É para correr atrás do lucro, não?
Mas não, a gente anda a correr atrás do prejuízo. O Andrew Matthews é um autor americano, tem um livro fantástico que é muito a essência do que vos passo aqui hoje, que é Siga o Seu Coração. E ele às tantas tem uma frase que diz: o nosso objetivo na vida não é não ter problemas, é viver entusiasmado.